Nós estamos estudando um livro chamado Cristo, o Senhor, do Michael Horton. E esse livro ele vai trazer diversas complexidades teológicas que existem na nossa vida. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que todo mundo sabe o que é teologia. Teologia é o estudo sobre Deus, né? E o estudo sobre Deus envolve várias questões. Mas o que é mais interessante é entender que todas as vezes que nós estudamos assuntos densos, assuntos que você olha e fala, como que eu vou entender isso aqui? De alguma maneira, isso vai refletir na sua vida pessoal. Se você vem à igreja, você sabe de algo que não muda a sua vida, algo de errado está acontecendo. Todos os assuntos, seja ele o mais difícil que for, ele precisa causar transformação em nossas vidas. Porque se ele não causa, por que nós estamos aqui? Se nós somos meramente intelectuais, por que isso aqui é uma igreja e não uma faculdade? Se nós precisamos apenas crer no Senhor, com a nossa mente, com a nossa razão, por que nós chamamos isso aqui de igreja? Porque cabe a nós, enquanto igreja, passar para vocês e levar vocês uma transformação real de vida. Se isso não acontece, algo de errado está acontecendo. Porque vocês precisam entender que todas as coisas que são conversadas aqui precisam causar em você uma transformação real. Então, o objetivo de hoje é nós falarmos sobre o processo de salvação do ser humano e como que ele se mostra de forma clara e lógica em nossa vida. Nós vamos ver dois extremos e depois nós vamos, então, traçar uma linha bíblica para aquilo. Nós vamos ver um extremo com um cara chamado Zane Rhodes e nós vamos ver um outro extremo com um cara chamado John MacArthur. Depois que nós explicarmos a situação dos dois, nós vamos traçar, então, um viés bíblico para entender todo esse processo. Deixa eu ver ali se... Tá. Mas eu vou conseguir passar ou vocês vão ficar passando? Vou? Tá. Mas, enquanto isso, deixa eu já fazer uma pergunta para vocês. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas enquanto a gente não consegue ali, eu vou fazer essa pergunta. É possível ser salvo por Jesus como Salvador, sem se submeter a Ele como Senhor? Vou repetir a pergunta para vocês. É possível ser salvo por Cristo, sendo Ele apenas o seu Salvador e não necessariamente o seu Senhor? Ou seja, você pode ser salvo sem obedecer? Mas você é salvo por obedecer? Só passar aqui, tá? E aí? As duas são falsas? E qual seria uma alternativa verdadeira aí? Se eu não preciso obedecer para ser salvo, mas ao mesmo tempo, sendo salvo, eu preciso obedecer, como que eu fecho esse quebra-cabeça? Pode ser, vamos lá. Se somos salvos, temos o Espírito Santo, por consequência, teremos a vontade de fazer. Sempre. Vamos lá. Imagine que hoje está um dia frio. Frio. Você está na sua cobertinha, está tão quentinho ali. Mas você sabe que 9 horas da manhã tem EBD. Em todos os dias frios, você quer estar aqui? Shhh. Não é não, né? Tem que vir, né? Imagine então outra situação. Você está no trânsito de São Paulo, esse trânsito tão complexo como ele é. E você está então dirigindo e uma pessoa corta na sua frente. Você tem que brecar de vez. Você tem vontade de desejar um Deus lhe abençoe? Agora complicou um pouquinho, né? Tá. Sim.
Aham. Sim. Desvia esse homem. E aí é a grande questão que Saul colocou. Se a gente é salvo, de fato nós temos o Espírito Santo. Mas será que sempre nós teremos vontade de fazer o que é certo? Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. É exatamente isso aí. O meu slide já está pronto, então aqui, então nós vamos começar. Passando, eu queria que vocês primeiro imaginassem um reino. O que você imagina quando você tem a figura de um reino? O que vai ter ali dentro? Um rei, né? Um rei e súditos. E esse rei desse reino, ele é justo, ele é amoroso, ele governa de forma perfeita. Esse rei ele não apenas protege o seu povo, mas também ele cuida, ele alimenta, ele provê, ele abençoa cada detalhe de cada cidadão. Você tem esse rei. Mas dentro desse reino tem dois grupos de pessoas. E esses grupos de pessoas, eles pensam de forma diferente a respeito desse próprio rei. O primeiro grupo, ele pensa assim, ó: queremos os benefícios do rei, mas não queremos que ele mande na nossa vida. Queremos que ele seja nosso protetor, mas não nosso governante. Vamos ignorar suas leis e viver como acharmos melhor. Esse é o primeiro grupo. Mas dentro desse reino também tem um segundo grupo. E o segundo grupo, então, responde: não. Se quisermos agradar o rei, temos que obedecer cada detalhe das suas leis. Se tropeçarmos, ele não vai nos amar mais. Precisamos provar todos os dias que merecemos estar nesse reino. E se não formos suficientemente bons, ele vai nos expulsar. Qual dos dois grupos está certo? Primeiro grupo, alguém acredita que está certo? Segundo grupo. Ambos os grupos estão errados. O primeiro, ele vive na ilusão e na mentira de que pode haver um reino sem rei. Pode ter alguém que simplesmente dê a você proteção, dê a você cuidado, amor, mas que não governe sobre a sua vida. Mas o segundo grupo está tão errado quanto. Porque ele sempre vive no terror de um rei que pesa em seus ombros um fardo impossível. E isso aqui que a gente está trabalhando como uma ilustração é um grande debate dentro do evangelicalismo, não só brasileiro, mas mundial. Como que acontece o senhorio de Cristo na salvação? Como que eu posso falar que Cristo é Senhor dentro do processo de salvação? E a grande pergunta que a gente quer responder nessa aula é justamente essa que eu passei para vocês. Será que é possível, então, ser salvo por Jesus como Salvador, sem se submeter a Ele como Senhor? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje, porque ela não é tão simples assim de ser respondida. Parece simples. Nós olhamos e falamos: não podemos. Mas a gente pode cair em alguns erros aí quando nós tentamos responder. Então a gente vai começar a falar do debate desses dois grandes caras dentro dos escritos que nós temos hoje, que é o Zane Hodges e o John MacArthur. Eles,
ambos entendem um processo de salvação como formas diferentes. Nós vamos entender, então, como cada um pensa, e depois a gente vai traçar para eles um diagnóstico. Tá? Então, imagine que nós estamos em uma consulta médica aqui agora. Nós vamos começar a fazer a anamnese. Então, nós vamos pegar o que esses dois pensam, depois a gente vai traçar o diagnóstico para eles, e vai, então, passar o medicamento. É basicamente isso que nós vamos fazer hoje, tá bom? Mas antes disso, vamos orar ao Senhor? Pai querido, Pai de amor, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de estarmos aqui, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor nos comprou com o precioso sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Somos gratos a Ti porque nós nos achegamos à Tua presença, reconhecendo que somos Teus filhos. Reconhecendo, ó Pai, que somos amados pelo Senhor. Não por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que o próprio Filho amado Teu fez por nós. Abençoa-nos, Pai, que o Teu Espírito Santo age em nossos corações hoje e que venhamos a entender a grandeza e a complexidade de quem Tu és e da forma que o Senhor age em nosso processo de salvação. E que isso não seja apenas de uma mera intelectualidade, que não seja uma mera aula aqui, mas que as pessoas, inclusive eu, possamos sair daqui de maneira diferente da qual entramos, entendendo que o Senhor é Deus soberano, Salvador, sobre toda a criatura. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém. Eu ia ficar no banquinho, mas eu preciso dar uma olhada nos slides de vez em quando, então eu vou ficar em pé e vou passando com vocês, tá? Vamos começar, então, falando sobre um cara chamado Zane Hodge. Daí ele vai acreditar no que a gente vai chamar hoje de teologia da graça livre. Ou seja, ele ensina para nós que a salvação ela é completamente gratuita. Você não fez nada para recebê-la. Até aqui a gente está de acordo com ele? Está. Você fez alguma coisa para merecer sua salvação? Não. Você era um pobre, miserável pecador. Imagina aquele porquinho na lama, era você. E foi justamente dali que o Senhor te tirou, sem você fazer nada para tal. Então até aqui a gente concorda com Hodge. Mas ele acredita que essa salvação não inclui nenhum compromisso prático com obediência, arrependimento ou transformação. Olha o que ele fala aqui para nós. Ó. A nossa responsabilidade tornar as questões claras. A salvação é absolutamente livre. O discipulado, seguramente não. O que ele está falando para nós? Que, como eu falei, a salvação ela acontece sem qualquer custo. Ela não tem exigência de arrependimento, ela não tem necessidade de submissão, necessidade de obediência, nem de transformação. Você só precisa crer intelectualmente na promessa de que Jesus, é o Filho de Deus. Por que isso aqui pode estar certo? Lembra quando o Senhor fala assim, ó, se você crer verdadeiramente que Cristo é o Senhor, será salvo tu e sua casa. Então, parece que Hodge está sendo bíblico aqui. Mas qual que é o grande detalhe disso? Quando o Senhor fala assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua força, você percebe que ele não foca apenas no entendimento. O entendimento é uma parte de quem somos, mas não a totalidade de quem somos. Pensa comigo. Você sabe que em uma determinada via, a velocidade média é de 80 km por hora. Você sabe disso. Intelectualmente você sabe. Mas nem sempre na prática você pratica aquilo. A multa vem para quem? Para quem só sabe? Não. Para quem sabe, não pratica. Porque o conhecimento intelectual ele precisa estar atrelado à vida prática. Quando isso não acontece, uma parte de você sabe, mas outra parte de você não pratica. Então, uma crença meramente intelectual para Hodge é tranquilamente ideal para você ser salvo. Mas será que isso é verdade? Para esse homem, ele acredita que existem dois tipos de crentes. Existe o crente que a gente chama de crente carnal e o crente espiritual. O que ele acredita? Que esse primeiro grupo, ele é o salvo que crê, mas ele não obedece. Não se arrepende e vive da mesma forma que vivia antes. Para Hodge, esse cara vai ser salvo ainda. Porque ele crê. Crer para ele é suficiente para a pessoa ser salva. Porque para ele a salvação vem meramente a partir da fé
E isso basta. E esse cara ele vai chamar de um crente carnal. Só que tem um outro grupo. É o salvo que, além de crer, decide se tornar discípulo e viver de forma obediente e transformada. Esse aqui ele vai chamar de crente espiritual. Perceba que para ele, os dois são crentes. A diferença é que com uma pessoa, um desses, o relacionamento com Deus inexiste, com o outro existe um relacionamento. Mas ambos são salvos. Isso é que ele vai dizer. Observe uma outra fala dele. De forma simples, nós podemos dizer isso. O chamado à fé apresenta o chamado à salvação eterna. O chamado ao arrependimento é o chamado para entrar em relações harmoniosas com Deus. Você pode ser salvo e mesmo assim não ter uma relação harmoniosa com Deus. Para ele. Então você é salvo, ok. Mas se você quiser ter um plus, se você quiser ter uma relação harmoniosa com Deus, então passe pelo processo de discipulado. Se você quer viver com Deus ainda neste mundo aqui, porque assim, no futuro você vai viver na eternidade com Ele. Mas se você quer viver o aqui e o agora, então passe pelo processo de discipulado. Para Ele é uma livre escolha que nós podemos fazer. Passar ou não. A gente vai então falar sobre... isso aqui é importante. Fé, ela serve para garantir a salvação eterna, enquanto o arrependimento serve apenas para melhorar a qualidade do relacionamento com Deus nessa vida. Ou seja, uma pessoa pode estar salva, mas nunca se arrepender de seus pecados para ele. Tá certo? Do outro lado desse grande debate, imagine um ringue. Então a gente tem um lado o Rhodes, do outro lado a gente tem esse cara chamado John MacArthur. E John MacArthur, ele é um cara incrível, ele é um escritor sensacional. Ele tem livros absurdamente bons. Por exemplo, na UMP, a Laura teve aqui no último PG das meninas, eles estão lendo 2 livros do John MacArthur. Eu não vou saber falar. É a das mulheres. Há mulheres extraordinariamente comuns e os homens estão lendo homens extraordinariamente comuns. Ambos de John MacArthur. Mas ele vai entender salvação num processo um pouquinho complexo e a gente vai entender um pouquinho disso. Observe o que ele diz para nós. A verdadeira fé sempre se manifesta em obediência. Um viver em retidão é um produto derivado da fé verdadeira. Isso não é dizer que a fé resulta em algo como perfeição sem pecado. Mas o desejo de fazer a vontade de Deus estará sempre presente nos verdadeiros crentes. Pareceu a fala do Saul. Não foi? E aí, essa fala, ela está certa ou ela está errada? O que vocês acham? Está certa? Todo mundo concorda que essa fala está certa, pessoal? É coerente? Vamos lá. Olha o que ele diz aqui, vamos analisar criticamente, tá? Ele diz o seguinte, que isso não é dizer que a fé resulta em algo com perfeição sem pecado, ok. Mas o desejo de fazer a vontade de Deus estará sempre presente nos verdadeiros crentes. Você sempre quer fazer a vontade de Deus. Seja sincero com o seu coração. Você sempre quer fazer a vontade de Deus. Em essência, quando você, digamos, é transformado por Jesus, você tem isso em você. Já não é como antes de aceitar Jesus Cristo que você vivia sem nenhum tipo de perspectiva espiritual. Você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo está em você e você começa a observar com os olhos de Jesus as coisas que ocorrem. Mas nós ainda temos o pecado original desde Adão. Então temos esse impulso de fazer as coisas erradas. Sim. Mas o que habita em nós é Jesus. E uma vez que há uma comunhão com Ele, essa vontade de fazer sempre o que agrada a Deus existe. Só que temos que estar sempre em comunhão. Se nos afastamos dessa comunhão e cedemos a essas, digamos, esses impulsos, aí a gente comete o pecado, que é a qualquer momento se você não está em comunhão com Deus. Então, sim, há dentro de você uma essência diferente quando você é salvo, Sim. onde você quer agradar a Deus. Você sente prazer em agradar a Deus. E quando você faz algo errado, Tem que falar por causa da transmissão. quando você faz algo errado, existe um peso na consciência, na alma, que te leva a crer que aquilo não agrada a Deus. E aquele peso é o que te leva a pedir perdão
que é o tal do arrependimento sincero, porque não há perdão de pecado sem arrependimento sincero. E assim Deus vai te guiando durante a sua jornada, a sua vida, até que você parta para o outro mundo. Sim. Ó, vou dar um exemplo para vocês para tentar deixar isso claro. Imagine que vocês têm uma dieta, está em um regime, e você sabe que hoje não é dia de comer chocolate, tá? Mas você olha para sua geladeira e você vê uma barra de chocolate, aquela que você mais gosta da face da terra, aquela hiper mega plus gostosa. E você olha e fala, eu não posso comer chocolate. Eu sei que eu não posso, mas eu quero comer chocolate. Aí você vai e come chocolate. Por que você furou a dieta? Porque você quer comer chocolate. Você sabe que é errado. Você sabe que ao fazer aquilo, você vai estar transgredindo algo que você colocou como meta. Mas você quer fazer isso. Você pode até não comer, mas você vai olhar para ele e vai desejar. Na nossa vida cristã, é da mesma forma, porque veja, se eu estou em comunhão, o que é estar em comunhão com Deus? Fazendo minha devocional, oração, Bíblia, na igreja. O fato de nós estarmos aqui hoje nos priva de desejar coisas ruins? O fato de nós estarmos aqui hoje nos priva de, quando estarmos no trânsito, ter vontade de mandar o cidadão ir para aquele lugar? Dá vontade? Não. Tem vezes que nós vamos ter a vontade, mas nós não vamos concluir a ação. Porque nós vamos filtrá-la a partir do Espírito Santo. Porque, olha que interessante, quando o Senhor vai falar sobre, ali no Sermão do Monte, sobre os mandamentos, ele vai falar assim, ó, vocês viram que, lá em Êxodo, eu falei para vocês não matarem. Um dos mandamentos é não matarás. Vocês entenderam errado, cara. Porque eu não estou falando apenas de você pegar uma arma e atirar no seu irmão. Eu estou falando que a partir do momento que você tem um desejo interno a você de matá-lo, você já o matou. O que o Senhor está falando? Que o pecado ele começa em nossa volição, em nossa vontade. Paulo, por exemplo, ele vai falar o quê? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Por que Paulo faz o mal? Porque o mal é ruim? Não, porque o mal é gostoso de ser feito. O diacho lá da fruta da árvore lá. A maçã do amor está na... Por exemplo, vamos olhar para o fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cara, Gênesis vai relatar, e Moisés vai relatar para nós, dizendo que aquilo era agradável aos olhos. Imagina uma coxinha, que quando você olha, você fala, cara, que vontade. Era aquela fruta. Eva não comeu a fruta, nem Adão, porque a fruta era feia. Mas porque era agradável. Eles tiveram vontade de comer o fruto. A partir daquele momento, as nossas vontades, elas são tendenciosas. A gente deseja fazer o que é mal. Apesar do Espírito Santo em nós, é algo que a gente concorda muito. Nós somos diferentes. O Arnaud, antes de ser encontrado por Cristo, e o Arnaud posterior a isso, precisa ter uma diferença clara. Mas isso não impede do Arnaud desejar coisa ruim. Não impede. Quando, por exemplo, tem semanas que eu tenho que entregar diversos trabalhos na faculdade, não no seminário. Nossa, me dá uma vontade de jogar tudo na inteligência artificial. Vou jogar lá em 5 minutos e está tudo feito. Eu tenho vontade, não vou mentir. Tenho vontade. Mas o Espírito Santo que habita em mim não me deixa fazer. Mas a minha vontade, meu irmão, é de fazer. Puxa, acordar às 7 horas da manhã para ir para o seminário. Baiano. E a vontade é faltar. Nossa, não. A gente tem licença poética para falar de preguiça. Fala que a vida na Bahia é diferente, gente. É diferente e amém por isso. No céu vai ser tudo igual. Vamos lá, ó. E aí, o grande problemática disso aqui é isso aqui, ó. Isso pode virar uma autoavaliação ansiosa. É você se imaginar nessas situações e falar, eu não sou crente. Poxa, se eu desejo jogar todos os meus trabalhos, que é algo para mim fazer, para eu fazer, em uma inteligência artificial, isso significa que eu não sou crente. Se eu tenho vontade de chegar no trânsito e brigar com um rapaz, eu não sou crente, então, por causa disso. Se eu tenho vontade, então, de pegar um irmão da igreja e dar uns tabefes, que eu estou irritado com ele,
Então eu não sou crente por causa disso? Mas com tabefe é meio demais, né, eu acho. Mas entenda, se todas as vezes que eu desejar fazer o mal, eu cair numa grande discussão comigo mesmo, se de fato eu sou crente, isso pode gerar em nós uma autoavaliação super ansiosa. Eu, certa vez, discipulei uma moça online, e toda vez ela falava assim, Arnô, o senhor ainda me ama hoje? Eu falava, ama. Aí na outra aula ela olhava para mim e falava, não, mas ele me ama ainda hoje, porque hoje eu fiz isso. Eu falei, ama, minha irmã. Aí teve uma vez e todas as vezes ela falava assim também, Arnô, na próxima semana a gente vai ter aula, você não vai me deixar não, né? Eu falei, não, minha irmã, a gente vai ter o nosso momento e tal. E aí teve uma vez que ela falou, mas Jesus pode me deixar? Eu falei, não, minha irmã, ele não vai te deixar. E eu sem entender que de achar aquela mulher, toda hora você vai me deixar, Jesus vai me deixar. Eu falei, meu Deus do céu. E aí depois ela começou a me contar a história de vida dela. E ela falou que certa vez o até então esposo dela chegou em sua casa, avisou ela que tinha namorado com outra moça, e saiu de casa e falou assim, não, estou te deixando hoje porque eu não sou feliz com você. Então, e a abandonou. A partir desse momento, para ela, todos podem abandoná-la, inclusive o próprio Deus. Então, todas as vezes que ela falava para mim, Arnô, você não vai me deixar, o que ela está falando? Eu já fui deixada por alguém, eu não quero ser deixada de novo. Mas entenda que com Cristo o relacionamento não é assim. Com Cristo, nós não precisamos fazer nada para merecer o amor dele por nós. Ele nos ama simplesmente porque ele nos ama. E se ele nos ama hoje, ele nos amará amanhã e eternamente. Por isso que se toda vez que eu for me questionar, será que eu sou crente? Será que eu sou crente? Isso gera em nós uma prisão. E existem igrejas que pregam aos nossos corações hoje exatamente isso. Você pode ser crente hoje e amanhã não mais. Hoje você pode estar no céu, amanhã você pode estar no inferno. E se você morre hoje, você vai para o céu. Mas se você morre amanhã, você não vai mais. E isso vai gerar em nós uma autoavaliação ansiosa. Eu sempre preciso fazer por onde. Se eu não fizer por onde, se eu não querer fazer por onde, eu vou ser expulso desse reino. E aí é o grande problema de MacArthur. Ele vai falar uma outra coisa, e aqui a gente vai entrar bem pouquinho, porque a gente não vai ter tempo, hoje eu estou vendo que o horário está bem adiantado. Ele vai dizer que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que não obedece ao Filho não verá a vida. Desculpa, claramente o conceito bíblico de fé é inseparável da obediência, porque para ele crer é sinônimo de obedecer, e ele vê isso em João 3,36. Observa aqui. Por isso, quem crê deixa eu ler na versão de vocês. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde, e aqui na versão mais tradicional significa não obedece, contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que MacArthur faz então aqui? Ele faz um contraponto entre o crer, vida eterna, e o não obedece, não tem vida. Essa frase ela estaria mais bem colocada se fosse assim, se você crê, tem vida. Se você não crê, não tem vida. Mas por que João vai utilizar não obedece ao invés de não crer? Parece que o oposto de crer é não obedecer e não crer. Então, para ele, crer é sinônimo de obedecer. Mas a grande questão é que quando ele faz isso, ele subverte dois conceitos aqui. E ele faz uma grande confusão entre esses dois. Por quê? Fé é um instrumento de justificação. Vós sois salvos mediante a fé. A fé é um instrumento pelo qual você é salvo. Obediência é fruto da justificação. Uma vez que eu sou salvo, eu posso me tornar capaz de obedecer. Mas se eu troco fé por obediência, eu posso falar, obedecer é o instrumento de justificação. E aí eu vou cair na grande erro de falar que as minhas obras fazem com que eu mereça a salvação, que é o que a gente sabe que está totalmente desalinhado com a verdade bíblica. A gente vai passar um pouquinho isso aqui. Isso aqui era só uma aplicação prática mesmo. A grande questão que a gente chega aqui é que ambos os dois aqui, ambos estão errados. Ambos oferecem falhas
em seus pensamentos. Por mais que tenham entre eles coisas verdadeiras, no englobar de todas as coisas, apresentam falhas. Onde que nós encontramos resposta para isso? A Bíblia. A nossa confissão de fé vai falar para nós que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Uma vez que eu entendo isso, eu não posso sanar os problemas desses dois rapazes com um simples eu acho, eu acredito, eu entendo, a igreja entende. Nós precisamos olhar e falar o que a Bíblia fala a respeito disso. E nós vamos olhar que existem 3 capítulos sequenciais em Romanos que colaboram para invalidar o pensamento de um e o pensamento de outro. Se eles lessem Romanos 6, 7 e 8, veriam que os pensamentos dos dois estão errados. A gente vai passar um pouquinho sobre isso aqui. Por que isso é importante para você, crente comum do século 21? Ou 21, né? Tá, 21. Do século 21. Por que isso é importante para você? O que isso aqui, essa discussão grande teológica, faz diferença na sua vida? Imagine você em um reino. Você tem um rei, como a gente conversou no início. Ele é totalmente poderoso, totalmente bondoso com você. Você é integrante desse reino. Você pode viver a vida de 3 formas. Você pode viver uma vida crendo que esse cara é o seu Deus, mas isso não transforma nada na sua vida. Você pode ser a mesma pessoa que você era anteriormente. Se você mentia, você continua mentindo. Se você roubava, você continua roubando. Se você fazia as coisas erradas, você continua fazendo coisas erradas. E está tudo bem com você. Você pode ser um segundo grupo desse reino. Você pode ser uma pessoa extremamente ansiosa, que pensa que se você não obedece, se você não quer obedecer, você não é salvo. E isso gera em você uma grande culpa. Onde que eu passarei a minha eternidade? Onde? Se todas as vezes eu não obedeço ao Senhor, se eu peco contra o Senhor, se eu caio todos os dias, para onde eu vou? E você então vive toda a sua vida ansioso pensando sobre isso. Mas você pode ser um terceiro grupo. E é justamente sobre esse terceiro grupo que eu quero falar para vocês. Como que nós então devemos viver nesse reino, biblicamente? E a gente vai começar então com Romanos 6. Observa aqui no versículo 1 desse texto. Paulo começa fazendo uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E aí no verso 2 ele responde, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aqui a gente já começa a debater sobre o pensamento de Rogers. Como, uma vez que nós morremos para o pecado, como que nós então poderemos agora continuar pecando? A graça que salva não é uma permissão para continuar pecando, mas é de fato a libertação do poder do pecado. Foi o que o Saulo falou. Uma vez que nós somos salvos em Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós, antes, éramos escravos. Você só podia pecar. Agostinho vai chamar isso do estado de não posso não pecare. Não posso não pecar. Você não tinha escolha, você peca. O homem sem Deus peca. O homem sem Deus faz coisa errada. E ele é escravo às suas próprias vontades. Uma vez, então, que o Senhor nos salva de forma graciosa, Ele concede a nós a possibilidade, através do Espírito Santo, de não mais pecar. O que a gente vai fazer então? A gente vai continuar em pecado? Aí a gente continuar fazendo coisas erradas. A graça nos leva a fazer isso. Porque, de fato, tem vezes que nós, presbiterianos, pensamos assim. Nós enfatizamos tanto a graça do Senhor sobre as nossas vidas, que nós pensamos, se eu sou salvo pela graça, por que eu tenho que fazer por merecer? Por que eu preciso viver uma vida correta, se a minha vida correta não me leva à salvação? Mas entenda que a sua vida correta é uma resposta à salvação. E a gente vai entender isso quando a gente olhar lá para Efésios, mas vai chegar esse momento, não andeis ansiosos, tá?
Observa aqui o versículo 3, ele diz assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Eita, calma aí. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado. Como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa realidade não permite um cristianismo que aceita o Salvador, mas rejeita o Senhor. A própria estrutura da salvação, segundo o apóstolo, é uma mudança de governo, uma troca de senhores. Quem foi morto com Cristo, ou seja, morreu para a sua antiga vida, ressurge assim como Cristo para uma nova vida. Antes, quem te governava era o seu próprio eu. Eram as suas próprias paixões, eram as suas próprias vontades. Hoje, você teve uma troca de senhor de sua vida. Você entrega, é como se tivesse um controle de televisão. Quem tem irmão aqui? Todo tem irmão? Alguém não tem? Alguém é filho único? Você não teve uma experiência dramática da vida de dividir televisão. Nossa. E aí eu chegava e eu tinha uma irmã, 6 anos mais nova que eu. Então, enquanto eu queria assistir Disney Channel, ela queria assistir Discovery Kids. E aí era uma confusão, porque era uma briga. E eu não queria entregar o controle da minha televisão para ela, sabe? Era uma confusão. Acontece da mesma forma quando nós estamos com o Senhor. Nós estamos com o controle das nossas vidas. Ou pensamos que estamos. Entregar esse controle na mão do Senhor é completamente difícil. Você não sabe qual canal ele vai escolher. Você sabe que vai ser um canal maravilhoso, o melhor canal da sua vida. Mas você não sabe qual é. E é difícil você entregar. Mas o que o apóstolo Paulo diz aos romanos é que houve em você uma troca de senhores. Uma mudança de governo. Antes, governado pelos seus próprios pecados. Agora, governado por Cristo Jesus. Se alguém que é salvo, mas não experimenta essa transferência do senhorio, a questão não... Olha que forte isso. A questão não é se a pessoa é salva, mas sim que, de fato, ela nunca foi. Meu irmão, se não há mudança de vida em você, não é se perguntar, será que eu sou salvo? Não, é se perguntar, você nunca foi salvo. Se não houve transformação verdadeira, não houve salvação. E isso é pesado. Mas é o linguajar bíblico para lidar com tal. Eu sou uma pessoa muito direta, de vez em quando. Eu tento ser mais polido para ter uma melhor receptividade. Mas teve uma vez eu conversando com um amigo meu. E ele, na igreja, sabe aquele pé lá e pé cá? Eu já fui no Amapá. Olha que curiosidade. Eu já fui no Amapá. Acho que ninguém foi no Amapá. Alguém já foi no Amapá? Eu já fui. Competi lá. E no Amapá tem um lugar chamado Marco Zero. E aí você pode, o Marco Zero é uma linha, e aí você abre a perna e você fica um lado no hemisfério sul, um lado no hemisfério norte. É onde você contraria a lei da física, você pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E ali é como se estivesse tanto no hemisfério sul, como no hemisfério norte. É isso. Mas ali tem um ponto marcador, né, que passa ali por eles, pelo Macapá, que é a capital ali do Amapá. Enfim, esse meu amigo estava no Marco Zero. Estava com um pé na igreja, um pé lá, um pé cá. E uma vez eu chamei ele para conversar, e ele dava muita risada na igreja, eu não entendi o porquê. Depois eu entendi. Ele, quando se converteu de fato, ele me falou que usava droga antes de ir para o culto. E na minha cidade, a igreja está aqui, e aqui a gente tem um porto. E aí ele fazia o uso no porto. O porto é um lugar onde não passa mais navios ali, mas é um lugar onde atracam pescadores e afins. Ele usava, ele tinha um lugarzinho ali, que ele deixava a roupa dele. Ele tomava banho no rio, secava e ia para a igreja. E chegava lá totalmente drogado. E eu não entendi o porquê, aí depois eu fui entender. E teve uma vez que eu chamei ele para conversar, eu falei, cara, e aí? Não adianta, você hoje não é filho de Deus. Não é, você não é salvo. Se você morrer agora, você vai para o inferno. Queimar no fogo de 1000 graus. Na cara. A pergunta não é se você é salvo ou não. É uma resposta clara, você não é. Você não tem Deus como Senhor da sua vida. E isso já é resposta suficiente para a sua pergunta.
Ele estava se perguntando, mas será que eu vou para o céu? Eu falei, claro que não, irmão. É óbvio que não. E tem vezes que nós fazemos a mesma pergunta que já tem uma resposta clara. Se não houve mudança de vida em você, você não vai para o céu. E é um ponto. Não uma vírgula, é um ponto final de frase. Mas calma, Arno, calma que tem solução. Porque a gente vai então... Porque isso aqui é importante a gente destacar. Apesar de nós não podemos mais pecar com constância, do pecado ser algo odioso ao Senhor, o pecado ainda está presente. Isso aqui a gente precisa deixar bem claro. O pecado ainda está presente. E que há, então, uma luta intensa no coração do cristão. Há no seu coração, meu irmão, a vontade de pecar ainda. E, cara, tá tudo bem. Porque nós somos tendenciosos ao pecado. A nossa natureza nos leva a isso. Há entre nós uma briga constante entre a carne, militando, com o espírito. Essa briga não é apenas sua, essa é a briga de todos os crentes. Todos nós estamos no mesmo barco. Seja você, crente, seja eu, seminarista, seja o pastor dessa igreja. Todos nós lutamos constantemente contra o pecado. Não existe esse que não quer pecar. Não existe... Oi? Sim, sim. E ainda tem mais, porque existem pecados que nós corriqueiramente lidamos com ele em específico. O que a gente chama de forma chula, de pecado de estimação. Porque existem alguns que você consegue facilmente lidar. Então, você é encontrado pelo Senhor, e agora, então, você tem, de fato, uma mudança. Antes você roubava, agora você não rouba mais. Mas existem pecados que é necessária uma vida para lidar com ele. Pecados que você cai constantemente. E muitas vezes nós olhamos para ele e falamos, cara, eu não sou crente. Porque eu caio toda hora. A grande questão é, e aí eu vou dar um spoiler, mas vamos lá. No capítulo 8 de Romanos, ele vai listar várias coisas. E no final ele vai chegar à conclusão que nada nos separa do amor de Deus. Nada. Você acha que o seu pecado é maior do que o sacrifício de Cristo? Porque se você acha isso, você não entende que o Senhor da sua vida é grande demais. Mas, mesmo que nós entendamos isso, significa então que nós podemos pecar constantemente? Não. Aí que é o grande lance. O pecado está lá. Você luta com ele no seu coração. Mas você luta. Você não simplesmente tem ele e ele está agradável para você. Não, você luta contra ele. Essa é a evidência de fato, um cristão. Eu acho que eu passei sem querer. É isso mesmo. Eu já estou no 7 e 8. Eu falei, eu estou no 6 ainda não, estou no 7 e 8. Então a gente viu que no capítulo 6, entendamos que não existe graça barata. Não existe uma teologia da graça livre. Porque se nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele, existe uma troca de Senhor. Não tem como eu crer em Deus como Salvador, mas não crer nele como Senhor da minha vida, como governante da minha vida. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que deixá-lo governar a minha vida. Mas é muito duro pensar nisso, porque, cara, eu não posso pecar então. Se eu entendo que Ele governa a minha vida, eu preciso acatar tudo o que Ele fala. E uma vez que eu não acato, eu não estou no reino. Aí que nós precisamos ir para Romanos 7 e 8. E é justamente o que a gente falou um pouquinho aí sobre essa luta do pecado. Observe o que ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A grande questão é, o mal que ele não quer é prazeroso para ele? É. Porque se não fosse prazeroso, por que a gente faria? Se o chocolate não fosse prazeroso, por que nós quebraríamos a nossa dieta para consumi-lo? Não é gostoso.
Se você me dá assim, um prato de salada e um chocolate, meu irmão, existe dúvida que eu vou escolher chocolate? Mas isso aí é o pecado, né? É o Sim. pecado que faz isso, né? Às vezes a gente fala coisa que não quer, mas fez. Porque o pecado, isso aí é complicado. O pecado é dessa forma, né? Sim. E o pecado, ele está presente hoje em nosso DNA. Porque tem vezes que nós não percebemos algumas questões sobre a queda. A queda, ela foi um evento astronômico. Imagine uma bomba nuclear. A gente está em indícios de guerra, não sei se os irmãos estão acompanhando. Está prestes a explodir uma grande guerra aí, Irã contra Israel, Estados Unidos se metendo, China dando os indícios que irá se intrometer também. E o grande medo nosso é de ter uma guerra nuclear, porque nós e todos iremos nos dar mal. Mas os efeitos do pecado original, são muito maiores do que os efeitos que uma guerra nuclear causaria. Vou te explicar o porquê. Uma simples gripe, um simples resfriado, uma anomalia que uma pessoa tem, de nascer em vez de 5 dedos, 6, queda de cabelo, ansiedade, tudo isso, tudo que é de ruim no mundo, é proveniente desse pecado. Tudo que há de ruim. Você olha e fala, isso aqui é ruim, isso aqui é feio. A feiura é por causa do pecado. Porque nada foi criado para ser feio. O pecado destruiu a humanidade. E ele está presente em toda a nossa estrutura óssea. Tudo que é em nós foi corrompido pelo pecado. Tudo. O nosso intelecto, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas emoções, tudo foi afetado pelo pecado. É por isso que o pecado é tão ruim para nós. Porque ele afetou tudo que é em nós. Todo o nosso ser foi afetado por ele. No entanto, um cristão verdadeiramente, ele sabe disso, só que ele luta contra isso. E essa é a evidência. E eu quero tranquilizar o seu coração agora. Porque se você olhou para si hoje e falou, nossa, eu peco. Eu preciso melhorar nisso aqui. Eu luto contra esse pecado e eu sei que eu luto. E eu tento ao máximo não cometê-lo. Essa luta é a evidência da salvação. É o reconhecimento, né? É o reconhecimento. É como se... Porque, veja, em João, quando Jesus ele pré-anuncia sua morte 2 vezes aos seus discípulos, ele vai então falar sobre um outro consolador. E ele vai dar uma função a esse outro consolador. Ele vai falar que ele nos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Quem convence você que você está em pecado não é a sua própria carne, mas é o Espírito Santo que habita em você. Se você então toma consciência daquilo que você faz ser errado e busca lutar contra isso, é evidência que o Espírito está em você. E uma vez que o Espírito Santo está em nós, acreditamos então que ele não sai. Não existe essa, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não existe. Ele está. E ele permanece. É engraçado que no grego, o tempo presente, ele é um tempo que nós chamamos de... Ele tem um aspecto chamado aspecto linear. O que é o aspecto linear? Ele indica uma ação que acontece e continua acontecendo. Ou seja, eu estou falando. Eu falei, falo e continuo. É uma ação linear. Quando o Senhor fala, então, que o Espírito Santo está em nós, quando ele usa o verbo no grego no presente, o que ele está falando? O Espírito Santo está continuamente em vocês. Ele não sai, ele permanece. Ele não é um pai ausente, ele não é uma mãe que não entende as suas funções enquanto mãe. Ele não é um patrão que uma vez está tendo você como empregado, e outra vez não está mais. Ele não é alguém que dá e tira. Ele é alguém que dá e continua entregando. Então, se você, meu irmão, peca, mas luta contra isso, isso é evidência suficiente que o Senhor está agindo
através do Espírito Santo na sua vida. Entretanto, essa é a realidade da luta. Não significa que o crente viva condenado ou debaixo da culpa eterna. E aí a gente vai para Romanos 8, que vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No verso 1 diz isso aqui. A segurança do salvo não está na sua performance, mas na obra consumada ou consumadora de Cristo. Nós vivemos em um mundo de performances. Quando nós somos adolescentes, a gente pensa logo na prova do Enem, né? Como que eu esqueci o nome dela? Helena. Você está em qual ano, Helena? O primeiro? Daqui a 2 anos você vai fazer uma prova boa, viu, filho? A provinha bacana, a provinha do Enem. E nós sempre entendemos, então, e para o adolescente é muito complicado, porque ele tem aquela visão: eu preciso passar, eu preciso fazer, eu preciso estudar, eu preciso ir bem. Porque se eu quiser faculdade, eu vou precisar. Porque nós somos movidos à performance. Para o empreendedor, se ele quiser, então, ter um dinheirinho bom ao final do mês, ele precisa de performar durante aquele mês. Se você quer ser um bom profissional, você precisa performar. Só que é interessante que no reino dos céus não acontece dessa forma. Não é necessário uma performance para você se dar bem. Você está salvo. E tem a segurança de estar salvo não porque você faz algo, mas porque Cristo fez algo. E ele vai dizer então, agora, Romanos 1, aqui. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, diz o verso 14. E no verso 16 vai dizer: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Meu irmão, se você luta contra o pecado, se você detesta o seu pecado, se você quer desesperadamente se livrar dele, isso significa que o Espírito Santo testemunha que você é filho de Deus. E o mais impressionante vai no final desse texto, quando ele vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a coisa do perverente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada te separa. Quando ele começa a listar essas coisas, ele está listando assim: eu estou listando tudo que há de mais grandioso na existência. Nem o que é grandioso te afasta do amor de Deus. E o seu pecado não é capaz disso. Aqui então está o equilíbrio perfeito entre o chamado à santidade e a segurança da graça. Então vamos ver se você entendeu isso. Isso aqui tem que ficar muito claro para você. Uma vez que você é salvo, e como que você reconhece isso? Quando há diferença na sua vida, porque você começa a lutar contra o seu pecado. Você é salvo, então. Essa salvação te leva agora a boas obras. Não são as boas obras que lhe salvam, mas as boas obras são resultado de você ser salvo em Cristo Jesus. Uma vez que Cristo lhe salvou, ele te capacita a andar de forma benéfica e de uma forma que glorifique o nome dele. Ou seja, você aceitou a ele como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, necessariamente então você aceitou como Senhor. Ele lhe salva e ele governa sobre você. A gente vai ter que passar, a gente ainda ia para Efésios, mas a gente não vai ter tanto tempo. Deixa eu só ir para a conclusão com vocês. Essa é a pergunta que eu queria te fazer ao final de todo esse estudo. Quem é o seu rei? Porque quem é o seu salvador, a gente já sabe. Se você está aqui hoje, é porque eu entendo que você compreendeu que você necessita de salvação. E quem pode lhe entregar a salvação, então, é o próprio Cristo. Você entendeu isso? Eu creio. Mas a grande pergunta é: quem que é o seu rei? O que um rei faz? Governa. Então a pergunta, vou reformular para você. Quem está lhe governando?
Quem governa as suas vontades, o seu agir, o seu falar, o seu pensar. Quem governa as suas escolhas, quem governa as suas não escolhas. Quem governa o seu casamento, quem governa a sua maternidade, quem governa a sua vida por completo. Quem é o seu rei? Se você concorda com o Zane Rodgers, então você pode responder assim, ó, Cristo não precisa ser o meu rei. Ele é meu salvador, e isso basta. Submissão, obediência e transformação são opcionais. Essa pode ser uma resposta sua. Você pode responder dessa forma aqui, ó. Você pode responder também da forma como John MacArthur responderia isso, dizendo que Cristo é meu rei, mas eu preciso provar isso o tempo todo, pela minha obediência constante. Se eu falhar, talvez nunca foi salvo. Você pode ter essas duas respostas hoje, mas eu queria que você saísse daqui com uma terceira possibilidade de resposta, uma resposta bíblica, dizendo assim: Cristo é meu rei porque Ele me salvou pela graça. Minha salvação não se baseia na qualidade da minha obediência, mas na suficiência da cruz. Contudo, essa mesma graça que me salvou também me transformou. Me arrancou do domínio do pecado, me colocou em guerra contra ele e me conduz a uma vida de boas obras que glorificam a Deus. Queridos, não existe meio termo. O Evangelho não permite nenhuma graça barata que te leva a pecar, mas o Evangelho também não permite que você se cobre ansiosamente por fazer tudo certo. Você não é o super-herói. Você não é um ser perfeito. Será um dia, em nome de Jesus, estaremos. Mas não chegou o momento ainda. O Senhor não exige de nós perfeição, porque Ele sabe que nós não somos. Entretanto, isso não é para você uma prerrogativa para você pecar à vontade contra o Senhor. A grande questão é que o Evangelho, ele grita: eu sou salvo pela graça, sou transformado pela graça para viver a glória de Deus. Você é salvo, mas ao mesmo tempo você é transformado. E existem coisas que nós esquecemos com facilidade. Por exemplo, número de celular. Eu só lembro do meu pai e da minha mãe. Nenhum outro número de celular eu lembro. Meu CPF eu lembro, agora meu RG, tento gravar, mas os dois últimos dígitos eu não gravo. Nós esquecemos de coisas com facilidade. Essas coisas nós podemos esquecer, tá, pode porque eu tenho um celular, e se der zebra, infelizmente vai me prejudicar. Mas existem coisas que são esquecíveis e está tudo bem em ser esquecível. Mas existem coisas que, se você esquecer, muda a sua trajetória de vida. Exatamente. Mas nós nos esquecemos, minha irmã. Isso. Sim. Essas coisas que, para mim, pode esquecer alguma coisa, mas tem que lembrar das coisas boas que Sim. Deus deu para nós, Sim. e ensinou para nós. Então, assim, eu não tenho nem dúvida do que eu estou dizendo. Sim. Se por acaso eu estiver fazendo a comida, pode ser que a panela queime, mas se Deus mandou eu ir para a Bíblia, eu vou. Sim. Se Deus mandou eu ir para a oração, eu vou orar. Uhum. Porque nós sem Ele somos o quê? Nada. Nada. Sim. Então, assim, às vezes eu falo para ele, vamos orar junto? Uhum. E às vezes ele fica meio assim. Uhum. Mas eu digo, meu filho, nós somos um cônjuge. Sim, sim, Só sim. temos sim, nós sim. dois dentro de casa. Sim. Entendeu? Às vezes os filhos, quem é que não quer que os filhos estejam todos aqui junto com a gente? Sim. Os netos. Você vê, a minha felicidade por o meu neto estar aqui é grande, Sim. né? E eu creio no Senhor que Ele não veio por acaso, Ele veio para ficar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. É. Entendeu? Então, Com assim, certeza. é isso que eu queria dizer para o irmão. Sim. E quero pedir para vocês todos aí também, que eu vou viajar. Orar, né? E orar por essa viagem que é longa, é Sim. Paraíba. Ei, vai pro Nordeste, coisa boa, coisa boa. E é isso.
Lá eu fico orando por vocês e aqui vocês oram por Com mim. certeza, com certeza. Amém? Amém. E é importante, pessoal, nesse processo, entender algo. O Senhor nos chama a ser corpo. E muitas vezes nós podemos esquecer. Eu vou acabar isso com uma conversa que eu tive ontem com um amigo meu. Era o último momento que a gente ia ter junto nesse semestre. Então nós decidimos conversar um pouquinho. A gente saiu, era 11 horas da noite, porque ele estava tendo uma reunião. Voltei para casa 2 da manhã, para 3 horas conseguir dormir para estar aqui agora. Mas essa conversa foi muito bacana. Porque uma das coisas que nós conversamos então foi sobre a importância da retroalimentação. A importância de eu alimentá-lo e ele me alimentar com coisas que muitas vezes nós esquecemos. E a gente conversando que, como seminaristas, nós estamos sempre em evidência ensinamentos muito densos. Cara, nós estudamos a Bíblia todos os dias. Todos os dias há algo novo que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Todos os dias eu vejo algo, mas a gente conversando e falando assim, mas eu sinto falta do Arnaud do primeiro amor. E ele falando, eu sinto falta, e falou o nome dele, do primeiro amor. Porque nós tínhamos menos conhecimento, mas tínhamos mais força de mostrar para o mundo que amávamos a Cristo. E aí nessa conversa, então, a gente começava a falar que as nossas conversas durante o seminário sempre você já fez trabalho de português? Fez trabalho de sistemática? Você já entregou? Você viu aquele pastor que fez uma coisa totalmente errada? E nós, então, chegamos à conclusão que nós precisamos mudar essas conversas. Em vez de focar na atividade de português, vamos orar juntos hoje? Ou se não, acordar e... Você já lembrou de fazer seu devocional? Você já lembrou que você tem o privilégio de passar o tempo com seu Criador hoje? Por que eu estou falando isso? Porque na nossa caminhada você pode esquecer de muitas coisas. É por isso que eu tenho o Marcinho. É por isso que eu tenho o Saul. É por isso que vocês têm a mim. Porque nós estamos aqui para nos retroalimentarmos. Nunca deixando um ao outro se esquecer de que somos do Senhor. E agora, diante do reino, da cruz e da eternidade, fica uma pergunta que você não pode ignorar, queridos. Eu queria que essa pergunta permeasse a sua mente, pelo menos ao longo dessa semana. Quem é o seu rei? Quem está sendo o rei da sua vida? Vamos orar então, para encerrarmos? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de aprendermos um pouco mais sobre quem o Senhor é. Nós agradecemos pela oportunidade que temos de saber que o Senhor está em nós, através do seu Santo Espírito. Nós agradecemos porque temos o privilégio de reconhecê-lo como Senhor, como Deus e como Rei das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós não merecíamos tamanha graça de nos achegarmos a Ti como filhos amados. Mas o Senhor nos trouxe a isso. O Senhor colocou em nossos corações o desejo de Te servir, o desejo de Te amar. Ainda que seja um desejo falho da nossa parte, ainda que muitas vezes nós não queiramos fazer a Tua vontade, mas arde em nós a luta contra o pecado. Arde em nós o não querer, o achar ruim o pecado, Senhor. Pai, obrigado, porque o Teu Santo Espírito tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nós clamamos ao Senhor para que Tu possas nos tornar ainda mais sensíveis à Tua voz. E que assim nós possamos viver de forma agradável ao Senhor. Abençoa-nos, Pai. Abençoe os meus irmãos. E obrigado pelo privilégio de tê-los em minha vida. E de ser um instrumento também na vida deles. Em nome de Jesus, que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Queridos, um bom domingo. Que o Senhor lhe traga em paz pela noite. Em nome de Jesus.